Gi, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui no nosso canal. Eu quero que você se sinta muito à vontade, tá bom? Então, o que nós podemos dizer é bem-vinda. Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu agradeço muito pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou Giselma. Eu tenho atualmente hoje 49 anos. Moro no Brasil, no estado de São Paulo, cidade de Indaiatuba. Eu agradeço o convite e a todos os telespectadores que estão aí nos assistindo e o acolhimento. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a sua presença, Gi. De onde que veio a Giselma? Onde você nasceu? Como é que foi a sua infância? Como é que foi a sua trajetória de infância até a vida adulta? Bom, é um longo caminho, um longo percurso. O meu nome é Giselma Coglin. O que eu sei da parte da minha infância foi quando eu comecei a escrever o livro Além da Cicatriz Social, que está no Instagram. A minha mãe contou para mim, na última vez que eu a vi, a minha mãe é viva, que eu fui apresentada à igreja e naquela fase de alguns vilarejos que a gente morou no interior do estado do Paraná, naquele tempo as coisas eram muito mais difíceis para nós mulheres. A gente não tinha apoio de governo, não tínhamos estrutura psicológica para infantil e um monte de informações que a gente tem hoje. Eu, com 6 meses, a minha mãe contou que ela não podia parar de lavar roupa, ela lavava roupa num hotel. O nome de todos os personagens da minha página no Instagram eu tô fazendo com muito cuidado, porque eu não quero mais ficar brigando com minha família para querer vir me acusar ou querer vir buscar dinheiro, porque dinheiro eu não tenho, eu tenho a Você internet. colocou nomes fictícios, né? Isso, todos nomes fictícios, cidades fictícias, tudo fictícios. Certo. É, eu tive que colocar uma lei ali, porque tinha algumas pessoas que estavam querendo roubar a minha história para inventar alguma outra coisa, então eu peguei e coloquei ali que para qualquer assunto que envolvesse o além da cicatriz social, que terá que ser conversado comigo, porque é a minha história, é o que eu vivi. É uma Não é verdade o sua, né? é a verdade minha. Então, assim, não é o que outra pessoa vai querer colocar ou acrescentar. Mas eu, com 6 meses de idade, a minha mãe contou para mim que ela lavava roupa no fundo do hotel. Nesse tempo, a minha mãe não contou para mim porque que ela não estava junto com meu pai. Ela só contou que ela precisava lavar roupas. E não tinha dinheiro para o pão, para o café da manhã e para nada. E que a dona desse hotel onde a minha mãe foi lavar a roupa, né, era só um hotel, não era hotel e restaurante, era só hotel. Então ela ia lá, lavava os lençóis tudo na mão, porque naquele tempo também não tinha máquina de lavar roupa. Você Então está você falando tinha de que que ano? colocar. Eu nasci no ano de 1976. Então, se você já estava com 6 meses, é 77, por aí, né? Por aí. E aí a minha mãe contando que ela lavava essa roupa no tanque, tudo, e ela não podia parar, que a dona do hotel não deixava ela parar para vir acudir a gente, para dar comida, né, ali. E ela precisava também do dinheiro do final da lavagem da roupa para poder ir no mercado, para poder comprar as coisas para a gente comer. Porque ela também não tinha. E aí a dona do hotel veio e jogou os pães dentro do caixote. Simplesmente pegou. Ela não foi ali e deu para cada criança na mão. Ou sentou eu, porque eu já era bem, como se diz a minha mãe, fala assim, bem, bem forte, bem, como diz assim, com a Saudável. vontade de Deus, né? Com a vontade de Deus. Uhum. E eu sei que, mas eu não sei o que. Não, eu falo isso porque eu, depois mais pra frente, com o decorrer da história da minha vida, vão entender o porquê dos 6 meses também. E aí eu consegui, os meus irmãos queriam tomar aquele pão da minha mão, né? Meus irmãos maiores. E eu consegui me virar, proteger e eu comer. Nisso eu comi aquele pão seco, consegui chupar e dormir. A minha mãe conseguiu lavar toda a roupa, pegar o dinheiro. E com a atitude que essa mulher fez com a minha mãe não retornou mais para o hotel para lavar as roupas para ela, né? Era muito difícil de se conseguir mão de obra de pessoas, de mulheres que fossem ter disposta a lavar roupas de camas pesadas, né? Que era lençol grande e essas coisas. Então
não tinha. Então, a minha mãe não voltou mais para o hotel lá. Nessa época, sua mãe tinha quantos filhos? Era você com 6 meses e quantos filhos mais? A minha mãe tinha a minha irmã mais velha e o meu irmão Benjamin e eu com 6 meses só. Certo. Ela não tinha mais, e também não estava grávida. Só E tinha... nem era casada, não tinha esposo. Não, ela era casada, já tinha o meu Ok. pai. Só que ela não me explicou o porquê que meu pai não dava o suporte, por que que meu Assistência. pai não estava ali, entendeu? Aham. E eu não entendi. Depois, hoje, que a minha vida ficou um quebra-cabeça, tentando juntar cada pecinha, né, para poder entender toda a história da minha vida e o caminhar que Deus fez acontecer na minha vida. Então, aí a minha mãe mudou-se dali. Quando a minha mãe foi para poder mudar, aí o meu pai apareceu e mudou. A gente pegou e mudou ali daquela cidade. Foi o que ela contou, que daí foi luta em cima de luta, trabalhando na roça, fazendo faxina, se virando. Então, a minha mãe sabe ler e escrever. O meu pai não sabe ler e nem escrever. A minha mãe saía com o meu pai todo dia para trabalhar, porque o meu pai não conhecia dinheiro. E o meu pai não arrumava trabalho de empresa e essas outras coisas, porque o meu pai não gostava de trabalhar. Então ele trabalhava Né? mais tipo freelance, bicos, né? Eu vou falar uma coisa para você, assim, pela história e pelo que eu vivi, assim, em si, né? Praticamente, o meu pai era mais um filho para minha mãe em vez de ser um marido, entendeu? Sim. Mas daí você foi Infelizmente. crescendo. E aí, como é que foi ficando a Aí sua eu fui história? crescendo e eu morava numa cidade, nessa cidade onde eu morava, tinha uma avenida grande e bonita nessa cidade. Eu sei o nome dela, mas eu não vou falar. Sim. Eu tinha exatamente 4 anos de idade. E nessa época, o meu pai, a gente tinha um comércio, era uma relojoaria que meu pai tinha. Só que o meu pai não gostava de trabalhar. Ele ensinou a minha mãe a consertar relógio para minha mãe ficar atrás do balcão com uma lupa, com aquelas chavinhas pequenas, consertando os relógios para trazer comida para dentro de casa. Então a minha mãe, assim, ela não tinha tempo de ser mãe. Ela levantava e tinha que trabalhar junto. E nisso a minha irmã mais velha que tomava conta da gente. A responsabilidade ficou para minha irmã mais velha. E a minha irmã mais velha não tinha tempo dela ser criança, porque ela tinha que ser a adulta, que era o contexto, tudo daquela época, quando a gente, não sei se hoje ainda continua assim ou não, com tanta informação, mas aí eu já tinha uma idade, eu tinha 4 anos, e a gente ia para a relojaria, eu via minha mãe consertando tudo. Aí eu fiquei contente, eu ganhei roupa, calçado, que eu ia pro prezinho. Quanta alegria que eu tava de eu ir pro prezinho. Só que na minha casa, o meu pai, ele era violento, né? Então, se tudo não saísse do jeito que ele queria, ele batia na gente como se estivesse batendo num adulto. Nossa. Não era correção para você correr e educar para se tornar um adulto. Era E aí, violência nisso, mesmo, né? E aí a minha irmã, eu tinha 4 anos, e a minha irmã, ela era muito cruel comigo, porque ela recebia crueldade. Foi passando, né? O que ela recebia foi passando para frente. Para frente, de filho para filho, de irmão para irmão, entendeu? Uhum. E não tinha, assim, união, carinho. Você acordava de manhã cedo, você ia fazer as coisas, você não parava para dar aquele abraço, oi, meu irmão, eu te amo. Não tinha isso. E daí, nisso, de 4 anos, eu fui para o prezinho. A minha primeira professora. Eu estava desenhando, eu estava aprendendo, eu estava contente, porque eu ia aprender a ler e a escrever. E eu senti o maior orgulho, porque minha mãe sabia ler e escrever. Então, eles colocaram, minha mãe colocou eu na escola. E eu fui toda contente. A minha irmã também, eu creio que ia para a escola nessa época, e o meu irmão. Mas dessa época, eu lembro exatamente mais das coisas que acontecia comigo. Uhum. É porque é o que marca, Entendeu? né? Era o que marcava comigo. Então, eu ia na escola, eu tinha 4 anos de idade, e teve um dia que eu estava desenhando na escola, e a professora espirrou. E a professora espirrou aquilo, só que eu era
eu era tão maltratada em casa que para mim aquilo era normal. Quando meus irmãos espirravam em mim, entende? Ah, ela espirrou em você? Não, os meus irmãos faziam isso comigo, Tá. entendeu? E Uhum. quando eu fui para a escola, que eu estudava, que eu estava aprendendo a ler e a escrever, que eu estava aprendendo as letras, no prezinho eu já aprendi o alfabeto, eu aprendi todas as coisas, aprendi a desenhar, aprendi as cores, tudo. E a minha professora, ela era muito cuidadosa comigo, carinhosa, cuidadosa. E a minha mãe e meu pai, por ter relojaria, por lidar com ouro, queria parecer que fosse gente rico, gente chique, entende? Aham. Status. E aí, nisso, o que eu fui pro prezinho e eu estava passando, brincando dentro da sala de aula e a professora espirrou sem querer. Ela não espirrou porque ela quis. Uhum. E eu estava com meu desenho na mão. Ela espirrou. No que ela espirrou, na hora ela se abaixou. Ela se abaixou, ela olhou para mim, ela me abraçou, falou: me desculpa. Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra desculpa. E nisso, eu fiquei assim, tentando entender o que era. Ela viu que eu fiquei perdida, ela percebeu, e ela pegou e falou para mim: olha, Betel, você sabe que tem Deus, que existe a palavra perdão, desculpa, eu sei que você vai crescer, mas a gente tem uma Constituição, a gente tem. Ela começou a falar coisa ali que eu fiquei assim, admirada com a palavra desculpa, porque era uma palavra que eu não conhecia. Você não estava acostumada, né? E aí eu peguei e fui, fiquei olhando para ela tudo. Eu cheguei, quando a minha mãe foi pegar eu na escola, assim, que eu cheguei em casa, assim, falei: mãe, existe a palavra desculpa, mãe. Quando você faz alguma coisa que machuca alguém, era como se eu não tivesse falado nada, mas para mim aquilo era tão importante, mas para eles não eram nada, Eles né? já conheciam, né? Então, Sabiam que já existia. conheci, já. E nessa casa, e nessa relojaria que eu morei, então passava os programas de televisão. Então, assim, eu não sei se posso falar ou não, né? Mas os programas de televisão famosos daquela época, eu adorava ver o Balão Mágico, o Pica-Pau, a Turma do Buscapé. Eu fui assistindo conforme eu fui crescendo, dava um tempo quando tinha TV, porque houve época que meu pai deixou a gente sem televisão. Mas assim, tentando contar. E aí, do prezinho, meu pai pegou e vendeu a relojoaria, vendeu tudo e a gente se mudou de lá. Se mudou assim, do nada. E eu achei que eu ia para o primeiro ano, que eu já tinha passado do prezinho. E eu estava com 5 anos. E mudamos para uma outra cidade. Nessa outra cidade onde eu acabei de mudar, que eu estava de 4 para 5 anos, a minha mãe com meu pai tinha uma picape amarela, montaram uma relojaria numa outra cidade, entendeu? Então eles saíam de manhã, ia para lá, voltava. E aí, a minha irmã mais velha, cada vez que ela crescia, e cada coisa que ela fazia de errado, que ela era criança, meu pai a castigava. Só que eu nunca vi os castigos dela. Eu vi os castigos do meu irmão Benjamin. Os castigos da minha irmã eu nunca vi, porque eu era criança, eu adormecia, eu pegava no sono, né? Então eu tinha só 5 anos de idade. Conforme eu ia crescendo com 5 anos de idade, eu fui na igreja com a minha mãe. E eu estava louvando Hosana nas alturas. Eu estava tão contente, porque minha mãe tinha levado eu na igreja, eu não conhecia. E eu estava ali tão contente, eu fiz o desenho, tudo. Mas na minha postagem, na primeira eu coloquei lá em cima, lá. Aí agora que eu trouxe a imagem real para perto de mim, agora que eu postei. Eu olhando ali aquele louvor ali tão contente, eu estava olhando para a igreja. E a janela era de madeira, interior, daqueles anos, muito pouco casa de alvenaria, vitrô, então. E aí eu estava olhando assim, de repente eu virei o rosto assim, ó. Quando eu virei, exatamente o anjo, exatamente. E ele falou: não temas, eu, o teu Deus, estou contigo. E aí eu voltei assim, ó. E eu puxei: mãe, vestida mãe, mãe, olha, tem um anjo aqui, mãe. A minha mãe olhou e não viu nada. Ela falou: filha, que bom que você está contente. Mas ela não viu nada e eu saí.
da igreja com a minha mãe a pé, fomos embora para casa. A minha irmã mais velha tinha ficado tomando conta dos meus irmãos, porque naquele dia que a gente foi na igreja, só foi eu e minha mãe. Não foi meu pai. Meu pai, eu nem sei onde que ele estava. Eu coloquei alguma coisa no capítulo que ele estava trabalhando, para dar uma justificativa, para não ficar um monte de gente me enchendo de pergunta no direct. Vem muita gente conversar comigo. E eu ia para a escola. No caminho para a escola, tinha um cabrito, um bode, um cabrito. Eu usava uma blusa branca, uma sainha azulzinha, a meia branca e o conguinha. E os meus cabelinhos, meus cachinhos, né? Tudo compridinho. A minha mãe deixava a roupa toda lavada para poder ir para a escola. E mandava a minha irmã pegar eu e cuidar de mim e me levar para a escola, que eu ia estudar meu primeiro ano. Que alegria! Do lado da minha casa, eu fiz, da casa que morava Betel, eu tinha um chiqueiro de porco enorme, tinha uma casa de madeira, e aí eu tinha feito amizade com um amiguinho de lá, porque eu achava muito bonito o jeito da família tratar eles, e eles entre si. E eu olhava aquilo admirada, diferente da minha família. Porque o meu irmão Benjamin, ele fazia xixi na cama. Nesse tempo ainda não tinha o meu irmão caçula. A minha mãe tinha ganhado o Beto. Não tinha o irmão caçula. E aí ela pegou e deixava o meu irmão caçula também na responsabilidade da minha irmã. E eu acho que em seguida ela engravidou do meu irmão caçula, porque eles têm muito pouco de diferença de um ano para outro. Eu sei que eu toda contente de ir para a escola, tinha feito amizade com o amiguinho, e a minha irmã, ela era muito cruel comigo. Ela não gostava da cor dela. Assim, ela não era afro. Ela achava ruim do cabelo dela, porque era todo afro, né? Cacheado. E aí, ela me Te maltratava? odiava. Ela era maldosa comigo. Ela era maldosa. E aí, eu fui para a escola. Quando chegava no caminho, que tinha que passar justamente pelo bode com cabrito, a minha irmã se escondia e me deixava sozinha. E o bode corria atrás de mim, eu caía, eu ia para a escola toda suja de lama. Não é fácil. Não. Mas eu ia todo dia, eu chegava na escola, a diretora chamava ela. Não sei, ela sai correndo, ela não obedece. Tentavam me limpar, aí começaram a pedir para levar uma troca de roupa. Tentaram fazer de tudo para me ajudar. Foi uma fase difícil, né? Foi uma fase. E a fase onde você estaria começando a guardar as memórias de infância, você estava guardando as piores memórias, né? E aí, o tempo foi passando. E eu ali naquele lugar, e Deus tinha falado comigo, o anjo. Aí teve uma festa nessa casa desse amigo meu, de infância. Eu estava brincando do lado atrás da casa, né? Então eu arrumava tijolo para brincar, latinha, qualquer coisa que eu pudesse me entreter. E aí ele veio assim da cerca, assim, que era uma cerca de arame, do lado. Aí ele pegou e sentou comigo e começou a conversar comigo. E a gente estudava na mesma escola, mas ele não estudava na mesma classe que eu, mas era o primeiro ano também. E aí ele chegou e falou assim: olha, vai ter a festa do porco. Aí eu fiquei assim: festa do porco? Festa do porco. Vai se reunir um monte de homem aqui, eu vou te contar para você não ficar assustada, mas a festa é muito bacana. Vai até tarde e vai reunir aqui um monte de homem na festa. E vai até tarde. E aí eu peguei e falei: tá. Ele falou assim: mas você não vai ver. Eu falei: não vou ver? Não, porque eles fecham tudo. Criança nenhum vê. Eles vão capar o porco. Eu tô curioso, eu quero saber o que é capar o porco. Ele conversando comigo e também querendo saber o que significava. E aí ele, não, capar o porco, não, capar o porco. Eu falei: que serve? Não sei, o que você acha que é? Não sei. Vai pôr um brinco na orelha, capar o porco, né? Então você não sabe. Aquela inocência toda. E aí deu o horário da festa e começou. Os homens fecharam tudo, com lona preta, tudo. As mulheres tinham maior cuidado, não tiravam os olhos das crianças, porque ninguém podia ver aquilo, que era coisa de homem para homem, era um evento de homem para homem, e tinha que capar o porco, porque o porco precisava engordar. Hoje eu sei, mas naquele tempo, né,
Se engordava Aí, o porco para depois matar, né? isso. E é Aí uma violência, né? Para uma criança ver matar um animal assim, é uma violência. é uma violência, né? Mas a gente não via, não tinha. Aham. Isso a É por gente isso que não. eles não deixavam. É. E aí me contou isso. E a minha irmã tinha limpado a casa toda. E o chão de cera vermelha. Sabe quando encerava o chão com cera vermelha, para o chão ficar Sim, sou bem dessa época também. bonito, né? E aí tinha que encerar o chão. E quando ela fazia isso, aonde a gente morava era estrada de terra. Então tinha que estar limpo, porque se não tivesse, meu pai chegava, ela apanhava. E aí ela ficou assim, com raiva, porque o menininho estava conversando comigo, tava nós dois conversando e eu brincando ali. E aí ela pegou e me chamou. Ela falou assim: Betel, vem aqui. Aí eu fui. Aí ela falou assim: olha, tá tendo música ali que começou a festa. Você sobe em cima da mesa aqui e vai dançar. E eu vou chamar os homens para sentar aqui. E ela chamou, eu fico aqui a parede, aqui a mesa, do lado do tanque, ao fundo tinha a privada que não ficava na frente de casa, porque era muito antigo, só ficava a parte do banheiro para tomar banho e ficar dentro de casa. E aí a minha irmã pegou e me chamou ali, eu criança, e colocou ali aquele pessoal, meu amiguinho da escola, e ali, e colocou ali e falou assim: a Betel vai dançar. Começou lá, eu dancei, e ela falou: tira a roupa. E eu obedeci a minha irmã em tudo, porque eu era judiada, eu tinha medo. Foi a primeira vez que eu fiquei nua e pelada na frente de gente que eu nunca vi na vida. E homens, né? E homens. Eu nunca tinha ficado pelada na frente do meu pai, nem dos meus irmãos. E aí eu fiquei ali. Aí ela viu que os homens estavam gostando de ver eu dançar e ela começou a ficar irritada, porque todo mundo gostava de mim. Mas ninguém te tocou. Porque, não, ali na mesa ninguém me tocou. Ela Aí queria, ela na bateu. verdade, ela queria te expor, te envergonhar, mas como ela percebeu que as pessoas, né, não Tá bom, foi para esse lado, ela acabou ficando mais irritada. mais irritada. E aí ela pegou e bateu palma, fez assim, parou de dançar. Betel, põe a roupa, rápido. Aí eu coloquei a roupa, com medo. Foi um dos homens e falou assim: vamos brincar de esconde-esconde? Não foi ela que sugeriu, foi o homem. Aí ela falou assim: tá, mas. Aí ela olhou assim: não, não vou brincar, não, porque vai entrar dentro de casa, vai sujar a casa e eu vou apanhar depois. Aí o homem pegou e falou: não, mas a gente se esconde aqui na redondeza, tem as coisas aqui, tem o outro lado, tem as pedras, porque tinha pedras enormes do outro lado. E aí ela falou: tá bom, vamos brincar. Quem vai contar? Aí o homem pegou e falou assim: começa com você contando. A gente vai. Aí a brincadeira começou, não foi logo pro outro lado, entende? Ficou ali e tal. E aí teve uma hora que um outro menino foi contar, aí eu fui para esconder atrás na privada, ela falou assim: aqui vai achar você rápido, vamos, eu quero ganhar, dessa vez eu quero ganhar, vamos pro lado da rua. E aí a gente atravessou a rua e fomos pro lado das pedras. Chegou ali, ela soltou a minha mão, ela me deixou sozinha ali. E aí um homem me pegou, tampou a minha boca, arrancou a minha roupa e começou a introduzir uma coisa dentro de mim. Meu Deus, Eu tinha só 5 anos de idade. meu Deus. E aquilo rasgava eu. Você não viu o que ele estava fazendo? Não, no começo não, porque eu não sabia que ele tampava minha boca, meu rosto. Eu achei que era brincadeira de esconde-esconde. E aí tampou assim a minha boca e aquilo me rasgava. Chegou uma hora que eu achei que eu fosse morrer. Foi quando veio a imagem e a mensagem de Deus. Eu sou contigo, não temas. Ali eu tive uma força que eu não. Eu dei um grito que ele ficou com dó e me virou e abusou atrás. Nossa. Aos 5 anos de idade. Só com 5 anos. Quando ele me soltou, ele foi embora, eu saí andando, eu estava toda machucada. Você conhecia esse homem, Gil? Não,
Não era Não conhecido ali da conhecia. redondeza? Não conhecia, não conhecia. Eu acho que ele estava na festa. E quando você voltou para casa? Aí quando eu saí, deu no meio das pedras, assim, com as pernas tudo machucadas, assim. Aí a minha irmã, ela me viu, ela pegou eu no colo, ela não falou nada. Ela só falou, não conta pro papai e pra mamãe. Foi o que eu lembrei. Ela me deu banho e nisso eu desmaiei, acordei no outro dia. No outro dia, quando eu acordei, eu tava com dor, dolorida, mas não sabia ainda o que tinha acontecido comigo. Você não tinha noção, né? Uma criança. Tinha noção. Aí eu saí correndo e como era, eu acredito que era no domingo, porque o meu pai, ele não saía de jeito nenhum dia de domingo, de manhã cedo, ninguém tirava ele de casa. E ele gostava de sentar na varanda, fumar o cigarro dele e tomar o café dele. Meu pai nunca foi alcoólatra. Meu pai nunca bebeu. Aí eu levantei correndo da cama do quarto assim, que eu adorava subir em cima da caminhonete. Era a primeira coisa que eu fazia os domingos, antes de eu ir comer o pão, de eu ir beijar qualquer pessoa dentro de casa. Aí eu passei correndo, levantei, não estava nem aí com dor, com nada, e fui subir em cima da caminhonete. Quando eu fui subir em cima da caminhonete, que eu usava vestido, que eu levantei a perninha para eu subir, o meu pai viu as pernas roxas. Aí meu pai chamou minha mãe, aí meu pai estendeu a mão, catou eu, aí eles foram olhar pra mim, eu tava toda inchada, tava toda inchada. Aí ele falou, vai levar ela pro hospital agora. E aí levaram eu pro hospital. Quando levou eu pro hospital, eu lembro pouca coisa daquela época, porque ali eles tiveram o cuidado de cuidar de mim e fazer de tudo para que o trauma passasse, entende? Sim, mas não passa. Esse trauma, ele só voltou à minha memória, depois de tudo o que eu passei, que foi muita coisa, foi depois quando aconteceu a mesma coisa. Veio na hora, Depois de adulta. depois de adulta. Você foi abusada novamente, aí o seu passado veio à tona. Veio à toa, Virou na a hora. chave, né? Virou aquela chave do Virou. passado. Virou, voltou, parece que, como é que eu vou falar para você assim? Sabe quando você fala assim, eu não quero limpar isso aqui hoje, eu vou tacar essa sujeirinha embaixo do tapete? Sim. O dia A sua própria que memória te protegeu. A sua é, memória, ela bloqueou esse passado para te proteger. Só que para quando me voltou proteger. a acontecer, né? Essa memória foi desbloqueada, porque você, Foi né? O seu corpo, a sua memória lembrou que aquilo já havia acontecido antes. Eu nunca pensei por esse lado, mas muito bom de você Foi, ela ter te protegeu. falado. Você criou um mecanismo de defesa. Não lembro, né? Entendi. Porque às vezes eu fico buscando resposta para tanta coisa que Deus fez e aconteceu na minha vida, que, igual eu falei, não era para mim estar aqui É porque hoje. a memória da gente, Gi, é assim, você vai criando memórias ao longo da sua vida, né? Quando uma coisa te machuca muito, automaticamente a gente bloqueia aquilo para nos proteger do sofrimento. Então Eu você é como se você esquecesse, como se você não tivesse vivido aquilo e você vai seguindo a sua vida. Só que quando algo semelhante acontece, não tem como continuar bloqueado, porque aquele momento que está acontecendo novamente desbloqueia aquilo que aconteceu no passado. E aí você começa. É um sofrimento duplo, né? Porque você relembra tudo que você sofrimento viveu. duplo. Mas agora eu estou em fase de cura. Graças a Deus. Hoje, Sim. a sua vida ela foi marcada por muito sofrimento, né? Por muitos abusos físicos, morais, psicológicos, né? Você conta um relato também que, né, o seu companheiro também te maltratava e você chegou a perder uma filha por conta disso, né? O que aconteceu? Bom, eu conheci o meu ex, uma fase aí da adolescência, pulando a fase da infância, que você já deve ter lido no Instagram. Sim. As pessoas que quiserem ir lá dar uma lida, tá lá, Nós tem vamos muita coisa deixar que no finalzinho as suas indicações para o pessoal seguir a sua história. aí as pessoas lê lá. Quando eu tinha 18 anos, eu fugi da casa dos meus pais. Eu sempre fui uma pessoa muito temente a Deus. Eu não queria levantar a mão para o meu pai, para minha mãe, para bater conforme houvesse as violências. E eu tinha ajudado essa irmã minha, ela a casar. Então, eu fiz um acordo com ela,
que ela pegasse o baú dela, que meu pai tinha feito de chita e algodão, enquanto o meu baú, porque meu pai gostava muito de mim, porque eu sempre fui muito parecida com a minha mãe. Então, a minha vida, ela mudou por causa desse baú, porque a minha irmã queria demais o baú. Tinha roupa de cama, mesa, lençol, edredom, cortina assim de voar. Naquela época era um luxo, só a casa de rico que tinha. Você tinha um enxoval bom, né? Eu tinha um enxoval bom. Então eu cheguei nela e falei para ela: olha, eu ajudei você a casar, te apresentei ele, que na época era um conhecido meu. Vocês dois deram certo, noivou tudo e tal. E eu não quero ter essa vida de dona de casa, de casar e essas coisas. Não, eu quero estudar, porque eu não tenho estudo. Eu quero estudar, eu quero ser alguém na vida primeiro, para depois eu ter alguém na minha vida. Era o que eu queria. Aí ela falou para mim assim: tá bom, mas o que você quer? Eu falei: eu quero que você arrume um emprego para mim na tal da cidade de São Paulo, que lá é muito grande e papai não vai me achar lá. Porque o meu pai, como eu já tinha fugido de casa com 8 anos de idade, que essa parte aí eu já escrevi. Depois eu fugi com 14, essa eu ainda não escrevi. E com 18 anos de idade foi quando eu fugi de vez. Então, quando eu fugi com 14 anos de idade, o meu pai, eu aprendi o que é ter palavra com o meu pai. Ele te achava toda vez que você fugia? Achava. Ou você voltava? E eu tinha que voltar, não tinha outro jeito. Não, mas você voltava por conta própria, porque você arrependia, ou você voltava porque ele te achava? Eu voltava porque ele me achava, eu tinha medo, meu pai tinha amizade com autoridade, com um monte de gente e tal. Quem que ia acreditar numa pessoa? Não existia celular. Aquele tempo, o Malemar estava fazendo o telefone de linha dentro de casa. Nós não tinha o que a gente tem hoje. Uhum. Então, não tem como. Ou você voltava, tinha outro jeito. Aí você fugiu com 18 para São Paulo. Isso, eu fugi com 18 anos para São Paulo. A minha irmã arrumou um emprego para mim trabalhar na casa de uma madame em São Paulo. Eu lembro que quando eu cheguei na rodoviária do Tietê, em São Paulo, eu cheguei assim toda arrumada. Eu tava com um macacão, um salto alto, tudo, né? Eu achei que eu fosse recebida que nem gente, que nem humano, porque eu via passar algumas coisas na televisão, eu falava assim para mim: eu quero ser tratada que nem gente. Eu quero ser tratada que nem humano. E aí a patroa, ela ficou braba comigo, porque ela mandou eu descer na tal da rodoviária Barra Funda. Eu não conhecia São Paulo. E eu desci na rodoviária do Tietê. Ela foi me buscar na rodoviária do Tietê. Quando ela me olhou, ela praticamente me tratou um lixo. Eu fui mal recebida. Eu não fui bem recebida. Eu peguei as minhas malas, tudo, saí arrastando. Eu tirei o saltinho. Não era nem salto alto grande, era um saltinho. Andei descalça e fui para casa dela. Chegando lá, ela me jogou num porão lá embaixo, lá no fundo, falou: aqui que você vai ficar. Ela era casada com um homem, tinha 3 filhas adotivas que ela tinha adotado, e só que ela estava de viagem marcada, que ela ia passar. Eu fugi perto do Natal e o Ano Novo. Assim que eu completei 18 anos, eu faço o dia 14 de novembro, eu fugi da casa dos meus pais perto do Natal, perto da virada do Ano Novo. Aí eu fugi, e a casa dela tinha piscina, eu não sabia nadar. Aí tinha as outras empregadas da casa, que quando a patroa viajou, é aquele velho ditado, né? Quando o gato sai, os ratos fazem a festa. E aí foram fazer bolo, foram fazer as coisas, né? E tinha uma moça que ela falava pra patroa que ela não sabia cozinhar, porque ela não queria que colocasse ela como cozinheira. E foi ela que cozinhou o tempo todo quando a patroa estava viajando. Ela fazia bolo, fazia as coisas, tudo. E eu naquilo dali, né? Ela falou assim: não, você não vai ficar aqui nessa casa. Você vai para casa da sogra dela que mora na Avenida Paulista, em São Paulo. Falei: tá bom. Porque eu até achava melhor do que do jeito que ela tinha me recebido. Aí eu peguei e fui contente. Passamos Natal bom, virada do ano bom. Essa amiga minha fez eu entrar na água, quase morri afogada. Não, você tem que aprender a nadar, você tem que aprender não sei o quê. E malemar eu aprendi alguma coisa ali. E aí teve um dia de tarde que eu resolvi sair e andar pelo condomínio lá em São Paulo. Aí eu tava andando e era festa de final de ano. Eu nunca vi maldade nas pessoas, apesar das pessoas sempre fazer maldade em mim. Não sei se você consegue entender isso. Consigo.
Porque você não consegue dar aquilo que você não tem aqui dentro, você não consegue oferecer para a pessoa. Você vai sempre oferecer o amor, porque você tem amor. Por mais que as Verdade. pessoas queiram apagar o seu brilho. E aí eu lembro que eu estava descendo assim, e aí tinha uns homens, e começaram a mexer comigo, e falou assim, ó, vem aqui pra festa no churrasco, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu meio assim que na minha, aí eu voltei lá, falei para as meninas tudo e tal, ela falou assim, eu não vou descer não. Falei, não, eu vou lá, eu quero conhecer as meninas, tudo, eu vou para conhecer. Aí eu desci. Na hora que eu entrei dentro da casa, as mulheres, tudo, me pegaram e me encurralaram numa parede. As Você tá próprias dando em cima mulheres? você tá dando em cima dos meus do meu marido, dos meus homens, não sei o que, não sei o que, e tava tudo. E os homens viram que eu não tinha maldade. Assim, eles foram puxar uma brincadeira para mexer comigo, eu creio, na maldade. E quando eles convidou, que eu acho que foi para disfarçar por causa da mulher, que eu fui lá, e as mulheres queriam me bater. Aí os homens, tudo se cercou, tudo. Coisa eu falei assim: não, vocês não vão bater nela, você não tá entendendo. Olha a humildade dessa garota. Eu convidei ela para vir aqui para ver se vocês queriam fazer amizade com ela, não para vocês bater nela. Aí eu peguei e saí de lá, tudo. E ali eu tive uma grande lição para mim. Você começou a ver as que pessoas como elas eram? Isso aí. Começou a crescer, né? Você começou a despertar para a realidade da vida. Isso. E ali aí? eu comecei a despertar. E aí essa patroa minha chegou de viagem, e aí eu fui entendendo o que os homens queriam com o corpo da mulher de 18 anos. E aí a patroa chegou de viagem, mais ou menos no mês de janeiro, perto do carnaval, e ela pegou, colocou eu dentro do carro com minhas malas e levou eu para casa da sogra dela na Avenida Paulista. Ali eu achei que eu fosse ter uma chance. Pô, eu tava num lugar que eu tinha o meu próprio quarto. Eu tinha minha TV. Fui nem contratada como faxineira, nada. Eu fui tratada como copeira. Por ser bonita, por saber me vestir adequadamente e por ser calada. Por não conversar. Não falar demais. Então eu molhava o jardim, eu colocava água nos negócios dos beija-flor, que a patroa gostava bastante, que é bastante beija-flor no jardim ali dela, que ela tinha ali em São Paulo, naquela época. E já era o ano de 1995 para 96, que eu fiquei grávida da Daiane. 94 para 95, mais ou menos, porque eu fiquei um ano só, vagando, sem ter formado família, sem nada. Aí fui lá para a avenida. Quando eu cheguei lá naquela Avenida Paulista, lá tudo lá, tava tudo bem. Mas aí tem que ter um homem, né? Tem que ter um homem casado, motorista, bateu os olhos, começou a me assediar. Eu não sabia nem o que era certo. Tô falando pela linguagem de hoje. Não sabia nem o que era. E ele, muito amigo da patroa e tal. Eu ia fazer as coisas, a patroa mandava eu ir no mercado comprar as coisas e mandava o motorista me levar. E aí o motorista me assediava. E eu precisava ficar no emprego, mas eu também precisava ter a minha dignidade. Porque eu também estava num tempo que eu não estava aceitando mais a maldade que as pessoas buscavam fazer em mim. Já estava aprendendo a se defender. A se defender. Aí ele chegou e inventou para a patroa que eu estava dando em cima dele. E aí as empregadas da casa, tudo, que era acostumado com ele, tudo, foi todo mundo pro olho da rua. Nossa. Porque chegaram e foram me defender. Não, ela não é isso, ela não tá procurando isso, ela precisa estudar, a gente tá vendo matrícula, a patroa não quis saber. Com dinheiro, com rico, não quis saber, quis continuar com o motorista fiel do lado dela, e dispensou eu, a cozinheira, a faxineira, então todo mundo foi da rua. Eu saí na calçada, assim, da casa assim, com as minhas malas, cada uma delas pegaram a sua mala e foi pra sua casa. Mas elas não sabiam que eu não tinha lugar pra ir. Aí eu chamei um táxi com o dinheiro que eu tinha recebido, fiquei rodando dentro de um táxi. Sem saber para onde ir? Sem saber para onde ir. Ia acabar o dinheiro que era ali, porque eu também não tinha noção de nada. Aí eu lembro que eu fui parar na rodoviária do Tietê de volta. Eu falei assim, será que eu vou ter que pegar a passagem e voltar lá atrás? Não. Eu saí de lá, eu não pretendo voltar. E aí eu fiquei dormindo na rodoviária do Tietê, que eu lembro. Aí eu voltei na casa daquela amiga minha e chamei aquelas amigas minhas que tinham me ensinado a nadar com piscina. Peguei um ônibus, voltei lá e pedi para elas me ajudarem a encontrar um outro emprego. Elas falaram que não tinha como. Aí eu tava com a minha bolsa, minha mala, minhas coisas, e eu parei no centro de Santo Amaro, em São Paulo. E aí
Ali no centro, que eu estava dentro do ônibus, eu comecei a conversar com um homem. E ele começou a conversar comigo. Eu era virgem. Aí ele pegou e falou assim para mim assim, olha, eu não tenho lugar para te levar, mas eu posso pagar para você dormir uma noite dentro do hotel. Aí eu, não, tá bom, mas o que você vai querer em troca? Não, não vou querer nada não, mas eu vou ajudar você com as suas malas. Tá, com as minhas malas não era uma, era mais malas, tinha meu sapato, tinha minhas coisas, tinha minha roupa. Aí ele levou eu em São Paulo num hotel. Eu sei o nome, sei tudo, existe esse hotel até hoje. Aí ele entrou lá para dentro, lá, fez a ficha, tudo. Nisso, enquanto estava fazendo a ficha, eu escutei uma das funcionárias falar que precisava de uma moça para trabalhar nas máquinas dentro do hotel. Eu vi a oportunidade do emprego para mim. Estava atenta às oportunidades, né? Entrei para dentro do quarto. Quando eu cheguei dentro do quarto, tudo, o rapaz foi me ajudar a colocar tudo. O rapaz entrou no banheiro, ele saiu e eu entrei para usar o banheiro. Eu falei para ele: espera aí que eu vou falar tchau para você. Mas eu estava doida para usar o banheiro. Eu entrei dentro para usar o banheiro. Que eu abri a porta, que eu saí, esse homem estava nu em cima da cama. Não queria nada em troca, né? Não queria nada em troca. E aí eu abaixei os olhos assim. Eu olhei assim e falou assim: o que foi? Eu falei: bom, você falou que não queria nada em troca. Eu sou virgem. Quando eu falei para ele que eu era virgem, ele levantou, vestiu a roupa dele e falou assim: fique em paz, fica no quarto. Eu vou embora. Deixou dinheiro para eu comprar comida para eu comer. Aí eu desci, vi que as meninas estavam comendo tudo e eu bati o pé com as meninas para me dar a oportunidade de emprego, para conversar com o dono, com tudo, para me dar essa chance. Aí conversou com o dono tudo, o dono me aceitou. Ela pegou, conseguiu tudo, aí olhou para mim e falou assim: tá bom, o emprego eu já consegui para você. Agora tá entre você e Deus. Você precisa arrumar um lugar para você morar. Porque amanhã, da tal horário, você vai ter que sair de dentro do quarto com as suas roupas, com as suas coisas, tudo, porque o homem só deixou pago para você de tal horário a tal horário. E eu, tá bom. Voltei pro quarto, fui dormir, orei a Deus, fui dormir em segurança, descansei. No outro dia, saí do quarto, com as coisas, ela olhou para mim e ela falou para mim assim: você vai começar a trabalhar hoje ainda. Você vai entrar 7 horas da noite, que eu ia entrar no turno da noite. E eu peguei, saí com as malas. Quando eu saí, que eu olhei o centro de Santo Amaro, aí que eu fui ver o que era o centro de Santo Amaro. Um monte de drogado, gente caída no chão, comércios abrindo, aquela cena que eu via passar na televisão, algumas coisas que não mostrava aquilo. Você olhava na televisão, as pessoas com respeito, aquela propaganda, venha para São Paulo. Aí eu via aquilo tudo assim, eu olhava assim, e a bolsa grudada comigo, meus documentos, não tinha dinheiro. Entrei dentro, cheguei num lugar de ponta, entrei dentro desse ônibus, falei com o motorista: ó, não tenho dinheiro, arrumei um emprego, eu não sei para onde que Deus vai me levar. Aí ele falou assim: entra. Aí eu entrei no ônibus. Quando eu entrei no ônibus, tudo estava lotado, tudo, eu sentei do lado de um pingaiada. Que eu tô sentado do lado desse pingaiada, começo a conversar com ele, o pingaiada fala para mim assim: foi Deus que mandou você sentar aqui, moça. Aí eu peguei e falei para ele assim: como assim? Ó, é assim, ó, eu saí de casa para uma festa, eu sou casado, a minha mulher falou que eu não era para mim ir e eu fui. E eu preciso de uma boa desculpa para eu voltar para casa. E Deus trouxe você me desculpa. No bairro da Pedreira, em São Paulo, na avenida principal. Eu desci com ele chegou e chamou. Vou falar outro nome, tá? Tá. Patrícia, você pode, por favor, receber eu aqui? Eu sei que você tá braba comigo, mas tem um grande motivo. Eu saí para comemorar, só que quando eu tava voltando para casa, eu encontrei a Betel. Ela tem emprego, mas ela não tem lugar para morar. Ela não tem família. Ela é órfã. Eu falei que eu era órfã, para mim não ficar dando detalhes. Explicação. Aí ela saiu tudo, ela olhou pra mim tudo, né? E olha só como que é incrível. E eu fico assim, às vezes tem gente que se ofende do jeito de eu falar, e eu acho que é o posicionamento que Deus coloca. Ainda tô aprendendo muita coisa. Ela olhou pra mim assim, ela falou disse que não sentiu de me acolher e colocar lá dentro. Mas o marido dela insistiu tanto que ela pegou e me deu um quarto pra eu poder entrar dentro da casa dela e morar ali. Nisso que eu tô ali dentro da casa ali. A mãe dela morava na casa da frente. E a mãe dela
cega. Aí que fica mais absurdo ainda, porque é uma criança de 6 anos de idade que toma conta da senhora cega. Tinha cadeado e tudo, porque a senhora cega falava que a filha roubava o dinheiro e a comida e as coisas de dentro da casa dela. Então, assim, era um quintal que tinha uma casa com grades, assim, um pedaço de quintal, mais pro fundo do quintal e umas casas no fundo e um muro em volta como se fosse uma vila. Eu não entendia. E aí ela falava assim pra mim assim, olha, eu vou te pedir uma coisa. A minha mãe não deixa eu entrar dentro de casa e também não deixa meus filhos e nem meu marido. Mas ela vai deixar você entrar. A casa da minha mãe precisa ser limpa. Tem que tirar tudo o lixo, limpar tudo que tem lá. E eu não tenho como pagar ninguém e nem coisar ninguém. Você faz? Aí eu falei pra ela, eu faço sim. Mas tal hora eu tenho que estar pronta, que eu tenho que dar um jeito de voltar para não perder o emprego. Não, tudo bem. Aí entrei pra dentro, tudo, tal. Ela me apresentou pra mãe dela, tudo. E a senhora cega abriu o portão pra eu entrar. Eu limpei a casa da mulher todinha. Fiz tudo certinho. Fiz a comida, fiz o pote, deixei na geladeira, trabalhei o dia inteiro. Aí eu fiz todo o serviço. Deu tal horário, tomei banho, fechei o quarto que ela tinha me dado chave, peguei o ônibus e fui trabalhar no hotel. Passei a noite inteira trabalhando. Cheguei no outro dia, fui tomar banho, um café e dormi para descansar. E eu estava nessa rotina e eu estava contente, porque já tinha um lugar, tinha um emprego, só faltava eu buscar o quê? A escola. Eu já estava tendo esperança, mas nada era daquilo que Deus estava programado para minha vida. Ali foi só um respirar e um começo. Teve um final de semana, teve na semana que eu tinha ficado doente e eu não fui trabalhar. Eu não fui trabalhar porque eu não queria, porque eu não tinha como eu ir. E eu limpava a casa da mulher e estava naquela rotina. Eu não sei, acho que já tinha uns 7, 8 meses que eu estava assim trabalhando. Não, 3 meses. Eu ia completar 3 meses. Aí eu estava fazendo assim essa rotina. Conforme eu ia e voltava, no circular tinha um homem que começou a me namorar. E eu ficava na minha. Até que ele foi e falou assim, eu quero muito que você faça amizade com a minha irmã e com a minha mãe. O homem viu que eu era ingênua. Aí, tá bom, eu sempre, assim, é onde eu tô no tratamento hoje em dia, né? Eu sempre tentava não fechar a porta para qualquer oportunidade que Deus me mostrasse. Porque através de uma amizade, Deus abriria uma porta para mim. Então, eu buscava, eu confiava. Aí eu peguei e falei para ele, tá bom, não, eu vou conhecer sim. E nisso eu ia e voltava. E essa amiga minha, que eu dei o nome agora na hora, porque eu já até esqueci, porque foi assim, brigava com o marido dela, aquela coisa vai e volta, ele bebe, não sei o que, mas ele não batia, não agredia, não tinha aquilo. Aí teve um dia que ela levou eu para passear num lugar longe, ela tinha um dos filhos que morava em outro lugar, os filhos meio que esparramados. Eu não quis muito, assim, aprofundar a amizade, saber muito dos problemas dela, porque eu tinha que dar um jeito de cuidar dos meus. Então, o que ela pedia para mim, eu fazia no possível e eu ajudava ali, pagava o aluguel, a primeira vez que eu recebi, eu paguei o aluguel, paguei as coisas, e ela falava assim, não, velho, não, e eu limpava tudo. Aí eu fiquei doente e não fui trabalhar. Quando eu não fui trabalhar, que eu fiquei doente, roubaram o caixa do hotel e foram apontar quem? Eu que não tinha que trabalhar. E aí eu cheguei para lá, tudo, ele falou assim, não, que eu vou fazer um BO. Eu falei, o senhor pode fazer o que o senhor quiser, mas eu não roubei nada, não. Eu vim aqui pegar minha carteira de trabalho, que eu vou ter que procurar um outro emprego, porque ele tinha ficado com a carteira minha de trabalho. Aí ele falou assim, não vou te dar carteira, não vou te dar nada. Aí eu voltei embora para lá, falei para ela, falei assim, eu não sei o que eu vou fazer. Ele não quer dar minha carteira de trabalho, falou que não vai me pagar e me acusou de ladrona. Nossa, na hora ela ficou braba, ela catou eu, colocou eu dentro de um táxi, baixou lá comigo, lá dentro, no hotel, na recepção. Ele falou que não ia sair, ela começou a fazer um escândalo. Você vai sair daqui agora. Por quê? A Bethel é uma mulher muito certa. Ela é honesta. Ela não pega nada. A minha mãe é cega. Você vai entrar agora dentro desse carro, você vai lá na minha casa pra você ver que a minha mãe é cega. É a única pessoa que entra dentro da casa da minha mãe deixa limpar tudo e ela faz tudo. Ladrona ela não é. E você vai pagar ela e vai dar a carteira de trabalho dela aqui. O homem ficou com medo de ter mais outros tipos de problema. Ele pagou, entregou minha carteira de trabalho e nunca mais eu pisei os pés lá. Nunca mais eu pisei os pés lá. Gi,
Como que esse projeto entrou na sua vida? A partir de onde que surgiu a ideia de você fazer esse projeto social, que é o seu livro, Além né? da Que é cicatriz. Além das Cicatrizes Sociais. Quando entrou? Há um tempo atrás, que Deus vinha me implicando dentro do meu coração que eu tinha que encontrar uma maneira de fazer alguma coisa para as mulheres de violência doméstica não acontecer que nem eu, reatar casamento por medo, voltar e ficar. Aí surgiu, eu sou costureira, né? Eu aprendi a costurar na história da minha vida, várias profissões. Aí eu queria voltar a fazer uma coisa que eu gostava. Eu gostava de riscar e desenhar. Então eu queria organizar um desfile com marcas para arrecadar dinheiro para que pudesse ser repassado para essas mulheres. Foi aí que começou a surgir a ideia, isso há uns 3 anos, 4 anos atrás, mais ou menos. Só que eu ficava na minha, eu com luta para cima e para baixo, lidando, corre para cima, corre para baixo. E aí, o projeto Além da Cicatriz Social, eu estava aqui em casa, aí o meu filho, quando foi o ano passado, muita coisa, é muita coisa que aconteceu. Aí eu conversei com meu filho e falei com o meu filho, falei, olha, eu já te dei todo o suporte, você já tem sua carteira de motorista, você não bebe, não fuma, não usa droga, graças a Deus, você é um menino que você trabalha muito, o carro está aqui, a chave está aqui, Deus preparou todos os pontos de coleta que eu estava trabalhando como coletora de reciclagem e eu preciso me cuidar agora, eu preciso me buscar. Então, eu sei que vai ser um período difícil, eu não vou conseguir trazer dinheiro para dentro de casa. Se você continuar com os pontos de coleta, com a venda, vai continuar as coisas, mas é só um tempo até eu me buscar, que eu preciso me buscar. Você precisava se encontrar, né? De novo. Tá, Aí mas meu peraí, filho, só para a gente entender assim direitinho. A história veio bem depois. Então você começou primeiro querendo ressignificar a sua vida. Você queria fazer algo por isso. você, né? Para Não, você. primeiro eu tive a ideia. A ideia eu deixei guardada. Mas a ideia era o quê? Era a ideia de ajudar outras mulheres. Isso, Essa ajudar era a outras ideia mulheres. inicial. Isso. Não, sempre é a ideia inicial. É essa. Quero ver aonde que Deus vai fazer chegar. Porque você tem a opção de você mesmo mudar. Você consegue. Se você quer, você consegue. Sim, claro. Eu sou um exemplo disso porque de tudo que eu vivi na minha vida. E aí eu estava em casa, eu já estava, meu filho cuidando das coisas. Aí eu voltei a fazer caminhada, voltei a me buscar, estava com dor nos pés, porque eu estava sem fazer atividade física, não estava conseguindo ficar em pé, não estava conseguindo andar, que eu só ia pro carro, vinha para cá, não fazia nenhuma atividade, nada, enfim. Aí eu tava aqui mexendo no celular, eu voltei a tirar foto e a postar as coisas no brechó, no Facebook, para tentar vender alguma coisa para ajudar na renda em casa. E aí eu tava folheando a internet, assim, passando, aí eu vi lá um grupo de network. Aí eu cliquei e entrei. Quando eu entrei, assim, no grupo da Regiane, eu fiquei, assim, admirada. Porque eu comecei a conhecer mulheres, mas mulheres de verdade. Mulheres que acolhem, mulheres que apoiam, que estendem a mão. E eu comecei a ver outras profissões. Eu olhei aquilo, aí eu fui e escrevi. Eu tenho um projeto, eu queria muito apoio para esse projeto, que eu queria organizar o desfile do Além da Cicatriz, que nem fui eu que dei o nome, que daí Isso que eu começou quero assim. saber. Como é que esse nome apareceu? Por que que existe Então, Além da Cicatriz Social? comecei a conversar lá, aí muita gente ali não deu bola para mim. Aí foi uma moça e falou assim, de Portugal: não, sim, a sua ideia é possível, dá para fazer. Aí eu falei, então vamos conversar no PV. Aí comecei a conversar, aí surgiu outro, conversar outro, aí entrou uma advogada, começamos a conversar ali. E essa pessoa, que agora eu não tô com o nome, porque eu não converso mais com ela, ela que deu o nome. Eu não converso com ela, por quê? Porque a última vez que a gente conversou, ela pegou e falou que eu era grossa. E aí, como eu decidi que eu não quero mais ser ofendida por ninguém, eu prefiro bloquear e tirar da minha vida e seguir. Aí eu tinha feito o grupo. Nesse grupo, essa advogada que tirou uma foto ali começou a chamar uma pessoa de violência doméstica para poder conversar ali comigo e com tal, não sei o quê. Eu falei, não é isso que eu quero. Eu não sou profissional para isso. Eu não é isso que eu estou buscando. E não sei As o quê. pessoas E no começaram a te buscar para ter ajuda, para ter conselhos, para ter direcionamento.
Isso. Mas como que eu vou ajudar uma pessoa se eu estou me buscando? Não, elas têm que buscar os profissionais adequados, porque até eu estou me buscando. E aí começou não sei o que, aí eu fui, bloqueei todo mundo e fiquei na minha. Aí continuei conversando com uma outra moça, que foi a Ana. A Ana começou, ela começou a entender eu e tal. Então, assim, o meu projeto, que eu falo que não, ele não é meu, ele é de Deus. O Além da Cicatriz Social, além de contar a minha história, que é para servir de exemplo para outras pessoas, eu quero muito que crie um selo. Nesse selo, busque os empresários. Cada empresário que for estar transmitindo e apoiando o projeto, a gente vai arrecadar um fundo. E, em troca, o que o projeto vai oferecer ao empresário? A gente vai montar uma vitrine. Ele vai ganhar visibilidade, vai ter as mercadorias vendidas, e aí que vem a chave principal da divulgação desse projeto, que ele vem a segunda parte, esse projeto ele é muito grande. Aí nós temos a cidade, as prefeituras, nós temos tudo esse lugar, certo? Certo. Aí eu entro em contato com a prefeitura e organizo na prefeitura um desfile. O desfile vai chamar a população. Com a divulgação, a mulher que está ali, se ela está sofrendo violência doméstica dentro da casa dela, ela está vendo que o projeto, junto com a Lei Maria da Penha, vai dar o respaldo que ela está precisando para sair definitivamente daquele lugar. Não sei se você está conseguindo Sim. entender. E aí, olha que bacana. Não vai ser assim um projeto que vai ter o fundo, que a mulher vai lá na delegacia e qualquer uma pede medida protetiva, porque também tem gente maldade. Tem mulher também que faz maldade. Eu não estou defendendo sexualidade, eu não sei falar, mas você entendeu. Sim, Então, estou assim, entendendo. se a polícia foi, pegou a pessoa, ela foi para casa-abrigo, ela foi acolhida, de dentro da própria casa-abrigo, as pessoas têm que ter acesso a esse fundo. Quem vai passar as vítimas de violência doméstica não é a delegacia que vai pegar lá. É o pessoal que acolheu a mulher dentro da casa-abrigo, que ali ela vai recomeçar de verdade. Então, esse fundo ele vai ser um apoio a mais em recursos para casa-abrigo. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, eu creio que esse projeto ele dá Mas muito esse certo. fundo ele vai ser administrado por quem? Pelo projeto, por você, por alguma outra instituição? Como que é que esse fundo, vamos supor, você consegue fazer o selo e está ali algumas marcas vendendo os seus produtos com o seu selo. Então, eles vão doar parte, vamos supor, 10%, 5%, 1% para o seu projeto. Para onde vai esse Certo. dinheiro? Então, aí esse dinheiro vai ficar ali no fundo, tá ali. Mas qual Aí a fundo? pessoa Para as foi pessoas acolhida. entenderem melhor. Qual é o fundo? É uma conta que você vai abrir em nome de Uma quem? conta, isso, vai abrir uma conta. Do dinheiro que tiver ali naquela conta, que tem que ter o escritório de contabilidade, aí, tipo, eu viajei aí para Portugal. Eu cheguei aí em Portugal, aí no projeto que tem a vitrine, aí tá lá a sua cabeleireira. Ela resolveu doar 5% do trabalho dela para o fundo. Então, tem a sua cabeleireira, tem a maquiadora, vai dar para unir profissionais, dá para unir toda essa pessoa. Aí cheguei aí na sua cidade, aí em Portugal, e eu já tenho toda essa pessoa, toda essa equipe. Então, eu não vou precisar de caminhão, não vou precisar de bagagem, não vou precisar de nada. Vai estar tudo no celular com a equipe montada. Chego aí e falo assim, já foi organizado já o dia, o horário, o desfile. Aí a sua cabeleireira, que ela doa 5% do trabalho dela para lá, ela vai ter que dar um respaldo em troca para ajudar a organizar o desfile. Então, vai ter a equipe de modelo e manequim que também resolve doar 5, 6% do trabalho dela ali, vai estar ali. Ou Então, seja, eles vão doar financeiramente porcentagem dos seus lucros para o seu projeto e quando houver o evento, eles também vão participar na prática, né? Cada na um prática, doando cada um vai doar a sua profissão naquele evento. Então, a naquele evento, cabeleireira que aquele pouquinho doou de tempo. 1%, no dia do evento ela vai estar lá doando o seu trabalho para poder
organizar as manequins, o cabelo das manequins e tudo mais. Se uma loja doou, está participando do seu projeto, doando também, no dia do desfile ela pode doar, liberar as roupas para o desfile. É tipo isso? Isso, tipo isso. E por que que tem 100% de dar certo? Além de ter a propaganda, vai reunir, vai dar para andar de cidade em cidade, de lugar em lugar. Cada um não precisa doar muito. Em troca, além dela doar, dela ir ali, né? Ela está apresentando a marca dela, dá para colocar uma propaganda, alguma coisa dela do nicho ali. Então, eu Isso é acho que uma dá para ONG, fazer. né? Eu acho que dá para fazer esse giro entre nós mesmos e, ao mesmo tempo, se doando e ajudando quem realmente precisa. Eu percebi. Entendeu? O que Entendi você seu acha? projeto. Não, é um projeto bacana, ele precisa de Das pessoas certas para conexões. montar ele. Ele precisa de conexões e de ajustar pontos. Tem algumas Isso, pontas soltas que você precisa mesmo de um profissional de marketing para te ajudar nisso, para pôr isso no isso, papel, tirar a no sua ideia papel. da cabeça e transferir para um projeto que dá para poder mostrar para os empresários e tudo mais, né? E Porque tudo mais. falando só dá para entender, mas não fica tão profissional quanto se você pegar um profissional de marketing e trazer isso para um projeto mesmo, para você pegar, pôr Montar debaixo do braço tudo, e ir de colocar com porta em porta. advogado, com lei, com tudo, Exato. né? E deixar claro que quem vai ter acesso ao fundo do dinheiro para quando for mover para cada evento, tipo, eu vou ir para Portugal, então eu vou ter que pegar do projeto, comprar passagem e até aí para poder fazer o desfile, né? Vai estar girando aí, vai estar arrecadando vindo. Uma pessoa sofreu violência, ela está saindo da casa-abrigo e ela vai precisar continuar com a vida dela. A pessoa responsável pela casa-abrigo, por tudo que tem ali, ela vai ter que pegar e apresentar essa pessoa para a equipe do projeto que vai estar ali junto para poder fazer todas essas conexões. Eu creio que dá para fazer, eu creio Dá que sim. Você precisa de um profissional do seu lado para ajustar. é. Gi, tem alguma coisa a ver sobre minissérie também, ou é só o livro? Parece que eu ouvi alguma coisa sobre minissérie. Então, eu estava querendo ver se eu conseguisse empresários, porque, assim, parte do livro e da minissérie, eu queria fazer junto com um fundo para ficar fixo, para as pessoas que quiserem ler o livro, alguns depoimentos meus gravados, alguma coisa, que ficasse como apoio também, para eles poderem, assim, uma maneira de ajudar. Porque eu não tenho profissão, a profissão que eu tenho é costureira, que eu já fui costureira. Hoje eu não consigo costurar mais, por causa eu tenho estigmatismo, não faço mais aqueles acabamentos bonitos, né? Eu já trabalhei como empregada doméstica, já fiz muitas outras coisas, né? E eu queria encontrar uma maneira de eu, além de ter a ideia do projeto, e que eu pudesse gerar para poder montar e fazer, não sei, uma minissérie ou alguma coisa, né? A Eu minissérie creio. ainda não está pronta, não Não, tá, não tá, porque é, eu não é tenho uma ideia ninguém. sua, é um desejo Isso, seu também, além é do onde livro, fazer. fazer, né? O livro eu estou escrevendo diretamente a página no Instagram mesmo, porque se eu tivesse escrito o livro feito igual todo mundo faz, Físico, o aham. físico e tivesse assim, o que que ia acontecer? Você no seu corre do dia a dia, você só ia passar uma olhada e ia continuar. Então, eu não conseguiria chamar a atenção para todo mundo olhar o que Deus fez na minha vida e como que Deus quer que aconteça esse projeto, né? Então, falta ter as pessoas certas, as conexões certas. Eu creio que dá para contar, eu creio que dá para fazer tudo isso, mas eu tenho uma outra questão de tudo isso. Eu sei que Deus vai conduzir tudo,
e Deus vai fazer onde precisa chegar, tudo o que precisa chegar no ponto que Ele quer. Porque, amado, eu vou falar uma coisa muito importante para você. Eu tinha só 5 anos de idade quando eu fui violada. Nós, mulheres, nós é muito amada por Deus. Se você olhar na Bíblia, o tanto que Deus ama nós, e nós fazemos o portal para trazer vida e alma para cá. Então, esse projeto, ele vai ser para dar esse apoio que precisa, porque eu também fiquei sabendo, na época quando eu me separei, muitos amigos, que tinha muito estupro infantil dentro, muitos casos no conselho tutelar e muitas coisas, porque a mulher, ela se separa e às vezes ela não quer ter aquela garra, cai a depressão e ela cata qualquer homem, põe qualquer homem dentro da casa, faz coisas que ela não pensa futuramente, que você planta e um dia a conta vai chegar. Então, ela não pensa. E tem muitas mulheres que arrumam com medo do filho passar fome e tal. A gente sabe de tudo isso. Então, esse projeto, a gente conseguindo dar esse respaldo para as mulheres, a gente conseguindo montar tudo e fazer tudo, você imagina como que a gente vai conseguir, daqui a uns anos, a cultura vai ser ela vai mudar. Porque a mulher que está nesse projeto, vamos supor, a terapeuta que vai estar no projeto do ano 2, 3, 5, 6%, 10%, cada um vai doar aquilo que quer. Não vai ter assim, você vai ter que doar tanto. Não. Mas você imagina que com todos os profissionais que a gente tem hoje em dia, que não é mais igual era aquele tempo, a gente tem muito psicólogo, terapeuta, a gente tem profissões maravilhosas de um monte para dar esse respaldo e a gente conseguir ajudar realmente de verdade, além de ser financeiramente na cultura, nossa, isso vai ser muito bom. Hoje, a gente está chegando ao final da nossa gravação. Eu queria que você deixasse a indicação de onde as pessoas podem achar o seu livro, como que elas podem ler a sua história. Queria que você deixasse também os seus contatos, caso alguém queira entrar em contato com você, falar a respeito do seu projeto, caso alguém se interesse, né? Acha a ideia legal e queira embarcar junto com você nisso. E deixa também as suas considerações finais, uma mensagem para as mulheres, né, que estão passando por momentos difíceis. Fique à vontade, use o espaço da forma que você achar melhor. Tá bom. Bom, o meu livro, ele está escrito no G_Ferrari G, no Instagram mesmo. Está escrito em pequenos capítulos ali. Eu ainda não fiz o livro físico, mas eu tenho todos os arquivos guardados. Se algum empresário quiser participar do livro, fazendo a edição e toda a parte de propaganda, ou alguém quiser fazer a minissérie, vocês podem me procurar ali no Instagram mesmo, entrar em contato por ali mesmo, né? É os únicos meios que tem de falar comigo. E eu quero deixar um recado para você, mulher, para você, mãe, e para você também, avó, de mulher para mulher. Eu sei que o que você já viveu, ou está vivendo, ou está passando agora. Mas assim como Deus falou para mim que eu não tivesse medo, eu falo para você, não tenha medo, dê o passo, busque ajuda. Pela minha história, vocês vão ver quantas vezes eu caí, mas Deus me levantou. Então Deus também pode levantar você. Se acolha você mesmo, busque você mesmo, se abrace e não desista de você. Você vale a pena. Você vale a pena. Os seus filhos, sua descendência, vale a pena. Obrigada. Muito obrigada a todos vocês. Me desculpe se eu não soube falar tudo o que precisa, porque eu vivi 49 anos de luta. Do errado que fizeram comigo, eu fui buscar o certo. E hoje eu estou aqui. Eu não sou santa, eu também erro, eu já errei também. Errei tentando acertar,
E eu vejo que hoje o meu erro não foi para o lado errado, foi para o lado certo. Então, mulher, não se culpa. Busque ajuda, busque abraço. A gente vai abraçar você. É isso aí, Gi. Hoje nós queremos te agradecer a sua participação. Foi muito bom ouvir a sua história. Uma história muito pesada, né? De muita dor, de muita luta, mas também de superação. Quero te agradecer mais uma vez e dizer que as portas estão abertas caso você queira voltar aqui, falar mais. Quando o seu projeto começar a evoluir mais, volta aqui para falar mais como é que ele está indo, quem que já engrenou com você nessa jornada. As portas vão Tomara estar que sempre Deus prepare. abertas. Vai acontecer sim. Mantenha a fé. Deus E é prepara. isso, e a gente agradece a audiência do público. E o que eu peço para você que está assistindo? Que se ainda não é inscrito no nosso canal, no meu aqui do Papo de Agora, no da Gi, que nós vamos deixar tudo escrito aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir os relatos da Gi, né, que está passando aí por abusos no matrimônio, que precisa de uma palavra, de uma superação. A Gi está aqui contando a sua história. Compartilhe esse vídeo, deixa um like, e siga a gente também nas outras redes sociais, que é o Instagram e o TikTok também, tudo com o nome Papo de Agora. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui, agradecendo imensamente a sua audiência, contando com você para o nosso próximo episódio e que tudo corra bem para todo mundo. Gi, muito obrigada. E eu que agradeço, obrigada pelo acolhimento e podemos marcar outras entrevistas, porque é a minha vida de tudo que eu vivi e aonde Deus conduziu tudo. Sinceridade, eu nunca quis ser famosa, nunca. Eu sou uma mulher simples, meu único desejo é meus filhos acabarem de se formar e se criar. Eu tenho o meu Instagram já há bastante tempo, Facebook bastante tempo, internet bastante tempo, estava procurando fazer outras coisas e nunca busquei ser famosa, nunca busquei nada disso. Mas acontece que não é o meu querer, não é o eu ficar. Se Deus fez tudo o que fez na minha vida, eu tenho que fazer o querer de Deus. Tá Então, certo. aonde Deus quer me levar, quem sou eu para impedir? Você já viu de onde que ele me tirou? Tá certíssimo. A gente não pode desistir, tem que continuar. Ser famosa ou não, essas são consequências de uma boa história, né? É que as pessoas vão se identificar e aí vão chegando, e uma hora você explode, mas isso é o de menos mesmo. O melhor é você estar aí aberta para estar ajudando outras mulheres, né? E lembra Outras daquilo que eu te mulheres. falei. Ajude alguém enquanto Deus ajuda você, que tudo vai dar Tá certo no bom. final, tá bom? Olha, Beijo, um obrigada, viu? beijo, muito obrigada Muito e até a obrigada. próxima, Gi. E até a Fique com próxima. Deus. Você também, fique com Deus. Obrigada.